do Senhor Jesus? Amém. Abra suas Bíblias em Lucas 6. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a Ele a glória, e louvor e toda adoração. Lucas 6, no seu versículo 46. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Lucas 6, no seu versículo 46, vai dizer assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não se pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, ter uma visão, bem aguçada de quem é que fala conosco, de quem que nos orienta, de quem que nos instrui, de quem que nos diz como tem que ser feito dentro da sua palavra. E aqui Jesus, ele está ensinando, E a gente precisa ficar atento aos ensinamentos de Jesus dentro da sua palavra. Porque os ensinamentos de Jesus vai definir como é que será a nossa vida, vai definir como será a casa, como a casa ficará diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, diante das perseguições. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco dentro da sua palavra, para que a gente não traga perturbação, não traga lutas, perseguições para as nossas vidas. Porque aqui ele vai dizer: olhe, por que você diz Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Porque é muito fácil nós servirmos ao Senhor, virmos a casa do Senhor, mas quando o Senhor nos dá uma palavra e diga assim: ó, haja dessa maneira e não faça, para a gente não há dificuldade. Porque nós não atentamos de fato para quem está falando conosco. Nós dizemos muitas das vezes: não, é o irmão que está querendo me corrigir, o irmão que está querendo ser melhor do que eu. Quando Deus usa o irmão para trazer uma palavra, ou quando o Senhor traz uma palavra, a gente diz: não, essa palavra não é para mim, não, é para fulano, porque eu conheço a história de fulano, eu conheço a situação de fulano, eu sei como fulano age, e acabo transferindo a palavra, a responsabilidade ou a exortação da qual o Senhor trouxe para mim, e eu quero transferir isso. Aí o Senhor diz: não adianta você chamar o Senhor, Senhor, e não obedece a minha palavra. Não adianta você me adorar com seus lábios e não obedecer a minha palavra. Não adianta você me adorar aqui com sua voz muito bonita, mas não obedecer a minha palavra. Não adianta você ser um obreiro, uma obreira e não obedecer a minha palavra. Não adianta, porque isso daí, querido, só nos faz mais uns na multidão somente. Mas aqui ele vai dizer: eu vou te explicar como é aquele que obedece a palavra. E vou te explicar também aqui como é que aquele que não obedece a minha palavra. Porque eu vou semelhar a ele, é um homem a quem obedece a minha palavra, que cavou bem, ele edificou, colocou um alicerce, e veio o vento, veio a chuva, veio o que foi, e ele não foi abalado. Por quê? Porque ele obedeceu a minha palavra. E nós hoje temos uma dificuldade muito grande, missionária, de obedecer a palavra, porque é difícil obedecer. É difícil, é doloroso, dói na nossa carne obedecer. É algo que de fato traz um desconforto para a nossa vida muito grande. Obedecer, minha tia Rosinha, dói, não é fácil. Aí ele vai dizer aqui, vai descrever como é esse homem que se atentou
casa, ele se atentou que precisava cavar, precisava orar, precisava se derramar, precisava buscar. Ele se atentou que precisava pegar um alicerce forte, oração, jejum, palavra, e edificou ali, aquela casa, queridos. Porque obedecer, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a obediência traz benefício para nós e para nossa casa. Mas às vezes o que acontece? A nossa casa ela está edificada sobre areia. Aí a Bíblia vai dizer que esse homem que edificou a casa sobre areia foi um homem que não obedeceu. Foi um homem que não se atentou com a palavra de Deus. Foi um homem que não renunciou à sua carga, à sua vontade. Foi um homem que não abriu mão dos seus desejos, do seu eu, dos seus pensamentos, da intenção do seu coração. E a gente tem que se atentar, porque não só a casa, mas a família, a nossa vida espiritual, quando ela é alicerçada em Cristo, na obediência na palavra, nós obtemos vitória. Porque tem muitas famílias, muita casa, muita vida espiritual é abalada. Por quê? Porque não está obedecendo. Eu estou vindo todo dia para a igreja, eu até oro todo dia, mas não obedeço. Obediência tem uma significância muito grande na vida do crente, porque a gente vai observar que quem desobedeceu, qual foi o fim de Adão e Eva? Por desobedecer. Então nós precisamos entender que a obediência é essencial na vida do crente. Eu acho que é o primeiro ponto na vida de um homem e de uma mulher, a obediência, porque a gente entende que da desobediência vem a queda do homem. Então a gente observa como é que está a minha vida diante de Deus antes da obediência. Aí você vai dizer, obedecer o que, Tamires? Obedecer o que está escrito. Perdoe, ame, busque a minha presença, abandone o pecado, renuncie à sua vontade, renuncie o seu eu, abra mão dos seus desejos, faça o que eu te ordeno, ide, pregue, ame, se submeta, obedeça. Então aí você vai dizer assim, poxa, é muita coisa para obedecer. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de um ânimo, eu venci. Se o Senhor venceu, temos a capacidade espiritual do Espírito de Jesus sobre nós, para nós podermos vencer também e obedecer. Porque não é difícil, gente. Às vezes as pessoas acham que obedecer é difícil. Quando você está alicerçado em Cristo, quando você está apoiado no Senhor, quando você consegue agora entender o que está escrito na palavra, para você obedecer vai ser tranquilo. Mas quando eu estou baseado na minha carne, na minha natureza, alicerçado só nas coisas carnais, para mim obedecer vai ser dificultoso. Porque vai ser muito fácil, meu diácono, a liderança chegar e dizer que você não vai fazer isso. Para mim vai ser fácil obedecer, porque eu entendo que a palavra diz, se obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Então isso para mim, eu tendo conhecimento da palavra, vai ficar mais fácil de obedecer, porque a palavra diz que eu vou ser beneficiado da obediência. Então aquilo ali para mim vai ser tranquilo. Mas quando eu estou alicerçado nos meus princípios, na minha sabedoria, no meu intelecto, as pessoas vão dizer, o Senhor próprio vai dizer, é assim. Não, Senhor, não é bem assim. É desse jeito aqui. E a gente acaba querendo ensinar a Deus como ser ou como fazer. Aqui o Senhor vai dizer, olha, esse homem, ele descreve. Ele não fala, aquele homem, ele descreve. Ele descreve assim. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Esse homem ele fez tudo o que era necessário para firmar uma casa bem fortalecida. Porque eu não sou pedreiro, mas se você colocar uma casa na areia, se você colocar pouca brita ou pouco cimento, uma hora ela vai ceder. Então nós precisamos entender que é necessário estarmos abastecidos da presença do Senhor, da obediência, da palavra, da oração, da busca constante. Queridos, nós não podemos mais ser constantes. Uma hora eu construo uma casa na rocha, outra hora eu construo minha casa na areia. Uma hora eu construo a minha casa na obediência, outra hora
vai me trazer benefícios, eu obedeço. Aquilo que vai me trazer dor, eu não vou obedecer. Nós às vezes somos seletivos em fazer as coisas. Na presença do Senhor, nós precisamos de fato fazer conforme a palavra nos manda. Nós não podemos criar coisinhas para ajustar a palavra a mim e a minha vontade. Não. Edifique a sua casa sobre a rocha, obedecendo principalmente ao Senhor. Porque como é que a gente diz que ama a Deus e aborrece o nosso irmão? Como é que diz que nós obedecemos que nós não estamos vendo e vai obedecer quem está vendo? Não vai. Então o Senhor está nos chamando nessa noite a atenção aonde é que nós estamos edificando a nossa rocha. Você está sendo semelhante a esse homem que cavou bem fundo e colocou um alicerce? Porque quando vier a luta, a dificuldade, o problema, você não vai ser abalado, você vai permanecer firme no Senhor. Porque tem muita gente inconstante hoje na presença de Deus. Por quê? Porque não está alicerçado na palavra. Porque não adianta só dizer Senhor, Senhor. Não. O Senhor também traz um alerta, ó. Aquele que diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. Se não obedeceu, se não fez o que eu mandei, se não amou, se não perdoou, se não fez o que está escrito na minha palavra. Nós precisamos nos atentar onde é que nós estamos findando a nossa vida espiritual. Porque a obediência ela vai definir a minha vida física, a minha vida espiritual e a minha vida familiar. Porque uma vida familiar desestruturada, uma vida espiritual desestruturada, uma saúde desestruturada, você consegue observar que as coisas estão fora do seu devido lugar. Aí a gente vai observar que quando a gente obedece, os benefícios vêm a nós. Não precisa, a Bíblia diz que se você me obedecer, as bênçãos elas te seguirão. Não precisa correr atrás da bênção. Não vai precisar eu correr desesperadamente para edificar, para colocar. Não, quando a gente obedece, tem os materiais necessários para a gente cavar, para a gente afundar mais fundo e a gente colocar o alicerce. Nós estamos dispersos. Estamos preocupados com tantas coisas, esquecendo do principal, que é a nossa edificação, nossa vida com Deus, a obediência da palavra de Deus. Porque dizemos que somos filhos, mas não obedecemos o nosso Pai. Queremos fazer missionário do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, de como a gente acha que é melhor, sem consultar Deus e diante da palavra de Deus e dizer que está certo. Temos que ter temor, queridos, diante da presença de Deus, não fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí a gente observa a vida de Jonas. Que perturbação Jonas trouxe para a vida dele porque não obedeceu. Teve que ir no mais profundo para reconhecer que, independente do que ele queria, a palavra de Deus precisava ser pregada e obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que fazer sua própria vontade. Eu já disse que não é fácil. Jonas ali, sabe o que ele disse? Que nada que eu vou pregar para Nínive, nada. Aquele povo perverso, aquele povo que fez e aconteceu. Não. Mas Deus queria salvar aquele povo. E aí Jonas faz o que eu não vou, aí vai para Tarsis. Aí pega o barco. Aí traz uma tempestade, uma perturbação. Aí lança-se a sorte, quem é Jonas? Jonas é lançado e ele tinha conhecimento da sua desobediência. E o pior de tudo é que a gente tem conhecimento da nossa desobediência, mas não voltamos atrás por causa da dureza do nosso coração. Porque diz, poxa, você deu para abrir mão, eu? O superior, a superior, eu? Tamires, que não posso voltar atrás da minha palavra, não posso reconhecer que eu desobedeci e voltar atrás, eu? Não, eu não. Eu tenho que continuar na desobediência e perturbação, vindo cada vez mais. E a Bíblia vai dizer que Jonas é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, ele é engolido por um peixe. E fica lá 3 dias. No mais profundo abismo. Você entende, queridos, que às vezes nós
escolhemos a tribulação, nós escolhemos a perturbação, nós escolhemos a luta. Porque às vezes a gente está numa luta terrena. Não sei por que eu estou nessa luta. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu oro, eu jejum, eu consagro. Mas obedecer. Não estou obedecendo. Aí a Bíblia vai dizer que agora Jonas estava dentro do peixe. Eles que estavam em fé, eles estavam, sabe? E aí, o seu reconhecimento de dizer assim: não, Senhor, eu me arrependo, eu vou fazer sua vontade, eu vou obedecer ao Senhor. Automaticamente, o Senhor tira Jonas do grande peixe e lança Jonas aonde? Aonde devia ele estar, e ele não estava. Nós precisamos nos atentar onde é o lugar que nós estamos. Está trazendo perturbação ou paz? Se estiver trazendo paz, você está no caminho certo da obediência. Mas está trazendo perturbação, volta logo para obedecer, queridos. Obedecer é melhor, o Senhor disse é melhor. Obedecer é melhor. Obedecer, você traz benefícios para si. Eu sempre falo, a palavra só nos traz benefícios. Mesmo ela dizendo: saia do pecado, saia do erro, abandone as falhas, abandone a sua vontade, mas ela nos dá um caminho de vitória. A gente precisa entender isso, que obedecer a palavra vai nos colocar em lugar de honra. Obedecer a palavra vai nos trazer vida eterna, salvação. Saul perdeu o reinado por conta de desobediência. Não é uma coisinha simples não, querido. A obediência tem que ser o fundamento do crente. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Se me obedecer, eu vou te assemelhar ao homem que edificou a casa na rocha. Veio o vendaval e ela permaneceu firme. Temos que parar de brincar de ser crentes, porque eu só sou crente de título, mas na prática eu deixo a desejar. Nós precisamos de fato, de uma vez por todas, nos posicionar. Mas é nos posicionar, minha missionária, diante daquilo que está vindo, para que a gente deixe de obedecer. Não. Se está dizendo que é para obedecer, eu vou obedecer. Se está dizendo que é para eu fazer, eu vou fazer. Se está dizendo que é para eu ser, eu vou ser. E não simplesmente colocar um rojão e dizer: quem é ele, quem é ela, para eu não obedecer. Eu estou falando de liderança. Mas às vezes, quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente observa a palavra do Senhor, vai dizer: isso aqui é duro demais para mim, isso aqui é difícil demais para eu obedecer. Se fosse difícil demais, não estava escrito. Se fosse difícil demais, impossível da gente fazer, não estava escrito Jesus dizendo que é para eu e você fazer. Eu sei que obedecer é além. A gente mexe com a nossa estrutura. Eu falo a estrutura da natureza. A minha natureza ela é pecaminosa. A minha natureza inclina para fazer o que é errado. Mas a Bíblia vai dizer que quem prevalece é quem está mais alimentado. Se o espírito está mais alimentado, ele vai prevalecer e você vai conseguir obedecer. Mas se sua carne ela prevalece, você não vai dar conta da obediência, porque a sua carne diz que não é para você obedecer, mas o seu espírito está ali dizendo: não, obedeça, obedeça, obedeça. E eu falo por experiência própria.
há uns dias, né, o Senhor falou comigo, faça dessa maneira. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Mas quando chegou a situação para eu fazer daquela maneira, queridos, eu não consegui fazer daquela maneira. Por quê? Porque a minha natureza, ela falou mais alto. E aquilo ali me trouxe uma angústia, uma tristeza. Eu disse, Senhor, eu preciso exercitar de novo a obediência. E vou me esforçar mais uma vez para obedecer. Porque para você obedecer uma vez, quando você não quer, é difícil. Mas quando você se exercita a obediência, na segunda vez você já consegue. Ou seja, através do pecado, queridos. Aí eu não quero fazer isso, mas a minha carne está dizendo para fazer, mas acaba cedendo. Mas depois você vai dizer, não, Senhor, eu vou me esforçar um pouco mais para não ceder a isso aqui, a essa tentação. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos vencer. Porque só dizer que sirvo não é o suficiente, Petianozinho. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar, eu tenho que largar. Aí a gente observa que agora Jonas, ele é cuspido em Nínive. E quando ele vai e obedece e prega a palavra, muitas pessoas são alcançadas, são salvas. Elas se arrependem daquilo que elas estavam fazendo. Elas têm conhecimento dos seus erros, das suas falhas, e abandona e se rende e chora e, sabe, e lamenta por ter errado diante do Senhor, por ter feito coisas que desagradou o Senhor. E ali muitas almas são alcançadas. E você vê o resultado da obediência. São almas. O resultado da obediência é vida eterna. O resultado da obediência é salvação. O resultado da obediência é uma vida próspera. O resultado da obediência é uma vida de retidão. O resultado da obediência é uma família reestruturada. O resultado da obediência é a vida espiritual fortalecida. O resultado da obediência é uma vida fortalecida em Cristo. A gente vai percorrer a Bíblia toda e a gente vai observar quem obedeceu e quem não obedeceu, quem fez o que era certo e quem não fez. E você tire suas conclusões, porque a gente tem exemplos, milhares de exemplos na Bíblia, da qual nós não devemos seguir, e vários tipos de obediência da qual o Senhor mandou. O Senhor mandou Jonas ir, Jonas não foi. O Senhor mandou, disse que quem teria que sacrificar era o sacerdote. Saul vai e sacrifica. O Senhor disse para Saul matar Agag e todo mundo. Aí ele preservou Agag, os animais, as coisas, né, que tinham valor. E aí tudo desmorona na vida daqueles que desobedecem. E é o que diz aqui a palavra. Aí ele vai dizer assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína. Porque, queridos, não adianta ser somente ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Não é somente ouvir o que é pregado aqui, mas é colocar em prática tudo aquilo que é pregado aqui. Mas aí você olha para alguém e diz assim: ah, mas fulano prega, mas não vive. Importante, interessante é que você viva. Ouça e viva você. Sobre os outros, a mim não interessa, e muito menos a você. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Aquilo que o Senhor nos ordena que façamos. Porque é muito fácil eu dizer: faça isso, e na hora de eu praticar, de eu fazer. Paulo, ele fala algo interessante. Olha, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Eu me fiz de tudo um pouco para ganhar pelo menos alguém
engraçado é que ele não deixou se corromper diante daquilo que ele precisava ser para ganhar aquela pessoa. A gente precisa examinar as Escrituras e viver ela. Você, não importa o que os outros não estão vivendo. Ah, mas o pastor não está fazendo, a missionária, o apóstolo, o fulano, cicrano, beltrano, faça você, obedeça a você. Porque muitas das vezes nós queremos justificar os erros dos outros para não obedecer. Ah, mas fulano não faz. Ah, se fulano não faz, você também não vai fazer. Se fulano não obedece, você também não vai obedecer. Acorda, igreja. Acorda, ó. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quem tem conhecimento vai longe. Quem não tem fica para trás. Então hoje é noite da gente edificar, para que Jesus assemelhe a mim e a você ao homem que cavou bem fundo, Rosinha, bem fundo, e pegou um alicerce e cravou aquele alicerce ali e edificou e construiu a sua casa. Porque, queridos, a vida do cristão é uma construção todos os dias. Eu coloco um bloco aqui, depois o cimento, depois a massa, depois a viga, aí depois eu reboco, aí depois eu lixo, eu pinto, boto piso, boto trapiso. Então você vê que para construir uma casa requer muitos materiais, requer tempo também. Mas se você, às vezes a gente vê pedreiro aqui, começa uma obra e não começa, a obra fica inacabada. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim, para você de forma figurativa: edifica a sua casa na rocha, edifica a sua casa na obediência, edifica a sua casa na palavra, não sendo somente ouvinte, mas praticante. Queridos, acredite, se essa palavra não serviu para você, ela serviu muito para mim, porque eu entendi de uma vez por todas. Eu disse: Senhor, eu preciso obedecer, porque se eu não obedecer eu vou ficar estacionada, se eu não obedecer eu vou ficar parada, se eu não obedecer eu não caminho, eu não ando, as coisas não andam por conta da desobediência. E às vezes, gente, você fala assim: eu faço assim, que eu vou fazer assim, porque o Senhor trabalha na nossa participação. Se eu não obedeço, aquilo que era para acontecer não acontece. Se eu não obedeço, aquilo que era para dar certo não dá, porque fica inacabado, porque o Senhor trabalha na nossa participação. Eu lembro que, não lembro onde está escrito, mas eu ouvi essa palavra, deixa eu ver se eu lembro, Jesus, ela no Velho Testamento, que fala, né, que o povo não obedeceu ao Senhor. O povo não obedeceu ao Senhor e não agradou ao Senhor, uma coisa mais ou menos assim. E por isso o povo ficou desolado, sem recursos. O povo ficou, acho que é mais ou menos assim, o povo ficou num deserto, estacionado, parado. Então a gente observa que quem obedece caminha, mas quem não obedece para, ao ponto de nada sair do lugar. E aí a gente observa a vida de crente, de 30, 20, 10 anos, a mesma coisa e nada muda. E a gente para: poxa, eu já tenho 10 anos de crente e nada na minha vida anda. Se atentar nessa noite a obedecer. Amém. Porque sempre tem uma coisa que é aquela que o Senhor fala assim: ó, faça assim. Tem, porque o Senhor já falou comigo, age assim. E a gente diz assim: não, assim é melhor. E ficamos ali. Então, em nome de Jesus, queridos, hoje o Senhor quer reestruturar a minha e a sua casa. O Senhor quer alicerçar a minha e a sua casa na rocha através da obediência. O Senhor quer colocar vigas fortes, cavar mais profundo, edificar uma casa, sabe? Uma casa linda. Quando a gente faz a construção, a gente observa aquela casa linda, toda arrumada, toda de gesso. A gente se alegra quando vê. Isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas essa noite. O Senhor quer edificar
edificar nossa casa nele, na sua palavra. Não sai daqui nessa noite com o mesmo pensamento de dizer: eu vou edificar onde eu achei mesmo. Eu vou edificar aqui, não olha o lugar que... Porque tem gente que faz as suas casas, né, em cada barranco, que quando vem a chuva o negócio derruba tudo. Não, você procurar um lugar. E o lugar é na presença dele. Você procurar os materiais necessários. E através da sua palavra. E você começar a construir através do Espírito Santo te instruindo naquilo como você tem que fazer. Porque aqui não foi o Senhor que teve que edificar. Ele diz que o homem, o próprio homem, é você que precisa edificar a nossa casa. Porque aquilo que o Senhor faz, aquilo que é para a gente fazer, o Senhor não vai fazer. Quem tem que edificar a minha casa é eu e você. O Senhor, Ele só vai nos dar estrutura, que é a rocha, que é Ele, que é a rocha eterna, para nós fortalecermos e fixar nossa casa nele. Se coloque de pé. Aleluia, Deus! Obrigada, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Esse é o momento de você dizer: Senhor, aonde eu preciso obedecer? Aonde, Deus, eu preciso amar? Aonde eu preciso perdoar? Aonde eu preciso abrir mão? O que eu preciso fazer, Senhor? Como eu devo agir para que a minha casa esteja edificada na rocha? E, Senhor, em que quando vinham as lutas, as perseguições, as dificuldades, Senhor, eu não seja abalada, Senhor, Pai, onde é que eu preciso obedecer, Senhor, para que as coisas caminhem, para que as coisas andem, para que as coisas funcionem, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu seja bem sucedida, para que o Senhor avance, para que eu cresça, para que eu adquira conhecimento e intimidade contigo, Senhor, porque nós estacionamos e ficamos parados, Deus, quando nós não obedecemos a tua palavra. Como eu disse, a obediência é o fundamento da vida do crente. Obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. O Senhor quer sua obediência, Deus. Adão e Eva desobedeceu, mas Jesus veio e obedeceu aquilo que era para ser obedecido, para que hoje nós tivéssemos vida, Senhor. Vai onde há desobediência, tem que haver obediência na sua palavra, Senhor. Porque o crente que não obedece é um crente raquítico, é um crente, meu Pai, que não é estruturado em ti, Senhor. Pai, porque muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque o nosso ego, porque quem somos, o nosso status, Deus, a nossa, meu Pai, a nossa função de obreiro, de diácono, de impede da gente obedecer, porque eu sou alguém importante, não posso dar o braço a você. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, firma nossos pés na rocha. O Senhor disse que o homem que era semelhante é o homem que obedece, não só ouve, mas obedece a sua palavra, é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele homem que não obedece é aquele homem que edificou a sua casa na areia. Ele não teve o cuidado de olhar o terreno, ele não teve o cuidado de preparar os materiais, ele não teve o cuidado de observar onde é que ele estava pisando, Senhor. Mas nessa noite, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da rocha eterna, Senhor, da pedra angular, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus, e pedimos ao Senhor, nos ajuda a obedecer, Jesus. Nos ajuda a obedecer, Senhor, porque obedecer vai além da nossa vontade, obedecer vai além do nosso desejo, obedecer vai além do nosso conhecimento, Senhor. Porque a tua palavra vai dizer, Deus, se quiserdes e me ouvirdes, não é só ouvir, é obedecer, Senhor. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. O povo de Israel desobedecia o Senhor todas as vezes, e todas as vezes Israel, Senhor, se prejudicava, era preso, era massacrado, era envergonhado, porque não obedecia. E muitas das vezes tem gente assim, envergonhado. Tem gente, meu Pai, que não tem paz,
porque não obedece. E a gente observa a vida de Saul, ficou perturbado, porque não obedeceu. Hoje é noite da gente entender a necessidade, a importância de nós obedecermos a sua palavra. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos instrui, Deus, a obedecer a sua palavra. Não ser somente ouvintes, mas praticantes. Não só dizer Senhor, Senhor, mas obedecer. Dizer Senhor, Senhor e obedecer. Glorificar e obedecer. Ler e obedecer. Orar e obedecer. Jejuar e obedecer, Senhor. Ai, nos ajuda, Deus, essa noite, Senhor. Entender, Senhor, a importância da obediência da sua palavra. Porque é o melhor obedecer. É melhor obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu preciso obedecer, Senhor. A tua igreja precisa obedecer, Jesus. Deus, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada pela sua palavra que é vida, que é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que faz divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Que a tua palavra nessa noite esteja cravada dentro do nosso coração para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nessa noite nós entendemos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer ao Senhor e a sua maravilhosa palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Seja agradecido.